Hoje, na classe de adultos, faremos a exposição da lição de número 11, que tem como título O Culto da Igreja Cristã. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Em segundo lugar, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E, por fim, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. De forma bíblica e teológica, cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos que estão na própria lição. Iniciemos, portanto, com o nosso texto áureo que nos diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Comparando traduções, tem a paráfrase NTLH que diz: Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, e aqui diz respeito ao culto coletivo, um irmão tem hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar. Isso aqui fala de diversidade. Nós temos uma regularidade, temos um ajuntamento dos irmãos, ou seja, coletividade, culto, coletividade, e temos diversidade. Outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Veja que o culto em Corinto era bem pentecostal. Tinha louvor, tinha doutrina e tinha espaço para a manifestação dos dons espirituais. Ele prossegue e diz que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. E no final do versículo aqui nós encontramos propósito. Todos os elementos do culto devem ter um único propósito. E qual propósito é esse? Destacado pelo apóstolo Paulo: edificação da igreja. O Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre esse texto, nos diz o seguinte: o culto tem 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos do culto que glorifica a Deus? Primeiro, Deus é adorado. Segundo, seu povo é edificado. E é a tônica do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E, por fim, os incrédulos são convencidos de seus pecados. Se formos à igreja, eu gostei aqui dessa posição dele, para adorar com o propósito de demonstrar a nossa espiritualidade, estaremos laborando em erro. O culto é para edificação e não para exibição. O culto não tem espaço para exibicionistas, não é? Gente que quer se promover através do altar, através das firulas que fazem enquanto estão cantando, através das novas revelações, novas informações que colocam em seus sermões para gerar polêmica, para gerar e chamar a atenção das pessoas. Aquilo ali não é uma tentativa de edificar a igreja, mas de se promover. Então, tanto quem adora, tanto quem tem as oportunidades, deve prezar por esses princípios. Estão ali para a glória de Deus, a edificação da igreja e para promover, através da pregação da palavra, seja falada ou cantada, a conversão de almas para Jesus. Então, preste atenção, o que foge disso é exibicionismo humano, é erro. Temos aí 3 propósitos do culto, resume muito bem o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz o seguinte: cada palavra desse texto aqui pode ser definida porque ela está perfeita, ela resume muito bem a nossa lição. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. O que é o culto? Eu gostei dessa definição que vi na internet. O culto é o encontro celebrativo entre Deus e o homem. Olha que coisa interessante, não é? O culto é o encontro
festivo, é o encontro celebrativo entre Deus e o homem. O culto é sublime, conforme nos diz a verdade prática. E a expressão sublime é um adjetivo que descreve algo grandioso, elevado, transcendental. No contexto da revista, do texto aqui em análise, sugere que o culto é uma experiência espiritual profunda e significativa. Esse encontro celebrativo entre Deus e o homem deve ser uma experiência profunda e significativa. E é nesse culto que nós nos expressamos, né? A palavra expressar, ela é conjugada, expressamos, ela é conjugada do verbo expressar, na primeira pessoa do plural, e ela significa comunicar, manifestar, revelar algo através de palavras, gestos ou ações. No culto, através de palavras, gestos e ações, nós nos expressamos. E a essas expressões nós chamamos de adoração, não é? Que é reverência, que envolve devoção. Nós chamamos louvor, que é elevar a voz, elevar o coração em adoração, celebrando a Deus, não é? Fazendo isso com reverência. E muitas vezes o louvor, ele se manifesta através do aleluia, do glória a Deus, do amém, através de cânticos, de orações, de hinos e ações e graças. Temos aqui também gratidão, que aparece dentro da nossa verdade prática. E isso aqui, a gratidão, ela não se refere tanto a uma gesticulação, a uma ação, a uma palavra proferida, mas a um sentimento. Não é? A gratidão refere-se a um estado de espírito, o coração está agradecido a Deus, não é? E com isso, esse sentimento nos leva a expressar, a declarar quão bondoso Deus é. E temos também aqui a expressão rendição, que significa entregar-se completamente. Tudo isso aqui acontece dentro do culto, certo? São formas de nos expressarmos. No culto, nós nos entregamos completamente, nos submetemos voluntariamente. A rendição a Deus implica confiar nele e obedecê-lo sem questionar. É um abraçar da sua vontade. E é por essa razão que o culto é fantástico, o culto é importante, o culto é indispensável. Na introdução da lição, o comentarista diz: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos. Então nós veremos as muitas facetas do culto, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza, em sua essência. Aqui veremos que o culto é santo, veja, ele já está nos dando aí explicações. O culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Existe um culto falso, um culto que não agrada a Deus, um culto que Deus não recebe, um culto que ele reprova, um culto, pelo contrário, ele é desonrado. Então nós veremos aqui quais são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Aqui nós temos o resumo do que será abordado nos pontos e subpontos. Então, no ponto de número 1, nós iremos aqui falar sobre o que é o culto. No ponto de número 2, nós trataremos do porquê do culto, ou seja, o seu propósito, o porquê do culto. E no ponto de número 3, como fazer o culto. É a síntese aqui em nossa introdução. Eu quero frisar novamente aqui uma informação importante. Primeiro, eu vou lhe dar mais uma definição complementar do que é culto, né? Culto é a nossa resposta à glória de Deus, reconhecendo sua glória com nossas mentes, amando sua glória com os nossos corações, proclamando sua glória com os nossos lábios e celebrando sua glória em todo o nosso viver. O culto, ele tem aspectos, preste atenção. Individual, que é quando devocionalmente você faz o culto. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório e eu posso aqui pegar a minha Bíblia, eu posso pegar a minha harpa e celebrar um culto ao Senhor aqui, cantar hinos e em seguida ler, meditar e orar. É um dos aspectos do culto a Deus.
Existe o culto familiar, chamado também de culto doméstico. É quando você se senta com seu cônjuge, com os seus filhos, e ali você celebra um culto ao Senhor. E há o culto congregacional, o culto coletivo, aquele que geralmente acontece dentro do templo, no ajuntamento da igreja, no ajuntamento do povo de Deus. E é esse aspecto aqui propriamente específico que o comentarista ele vai se debruçar, certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ao ponto de número 1, mas antes eu quero me dirigir aos irmãos da ferramenta EBD. Está bem próxima a nossa conferência. Daqui a pouquinho, a gente vai estar passando a programação para vocês. E preparem-se, viu? Haverá grandes surpresas. Glória a Deus. Essa conferência vai ser uma benção, ok? E eu quero dizer também aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal e sem ativar o sininho para receber todas as notificações. O subsídio que eu estou utilizando, estarei deixando disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, no link azul que está aqui embaixo. Eu quero pedir a vocês, como forma de gratidão e reciprocidade, que comente qualquer coisa aí. Vocês vão baixar o subsídio? Ok. Comentem qualquer coisa aí nos comentários. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmão Murilo, o senhor está pedindo like, o senhor está pedindo... Isso gera engajamento. Aí o que vai acontecer? Esse conteúdo que eu estou aqui passando para vocês vai ser automaticamente enviado pelo YouTube para mais pessoas. Isso é bênção, irmãos. É bênção para mim, é bênção para vocês, é bênção para quem vai receber. Então nos ajuda aqui no YouTube, certo? Prossigamos. Primeiro ponto, a natureza do culto. Mas antes, eu fiz aqui um apêndice. É um acréscimo, ok? É um acréscimo sobre a importância de cultuar. Porque a gente vive em um tempo em que um movimento chamado desigrejados, eles militam contra a prática de cultuar, contra a prática de se reunir nos templos, militam contra os templos, militam contra a liturgia, militam contra a forma de culto da igreja cristã. São os verdadeiros agentes de Satanás. Então, eu coloquei aqui, fiz um apêndice rápido sobre a importância de cultuar. É o resumo de um texto de alguém que admiro muito. Então eu fui lá, li o texto todinho, fiz o devido resumo e trouxe aqui bem mastigado para vocês. De todos os aspectos da vida cristã, diz o texto, o culto é um dos mais importantes. É no culto que a presença de Deus ela se focaliza, instruindo, corrigindo, consolando e transformando vidas. Já que o Senhor habita não somente no corpo físico do crente, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, mas também e especialmente na comunidade dos salvos que se reúne para servir e adorar, o culto ganha importância destacada. É no culto que o nome de Deus é exaltado. Olha só, no culto o nome de Deus é exaltado em cânticos e orações, com a força que decorre da união de vozes, pensamentos e corações. Salmo 34, verso 3 diz, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então o culto é um ambiente de adoração. É no culto que a plenitude espiritual dos adoradores se expressa em salmos, hinos e ações de graças, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. É finalmente no culto verdadeiramente cristão que o alimento espiritual é distribuído aos crentes por meio da pregação. Paulo ele vai dizer o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O próprio Jesus disse em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o culto é esse ambiente de comunhão, esse ambiente de adoração, de plenitude espiritual, esse ambiente de cântico, de louvor, de oração e esse ambiente de alimentação. Cultuar é importante. Sendo assim, tão importante, o culto deve ocupar lugar central na vida do homem redimido. Na verdade, tantos quantos forem os cultos realizados na Igreja de Deus, tantas devem ser as participações dos crentes nesses eventos sagrados, sob pena
E aqui eu concordo com o autor desse texto, sob pena de sua vida cristã minguar. Porque quando você para de cultuar, quando você é apenas um crente domingueiro, sua vida cristã vai minguando, não é? Sob pena de sua vida cristã minguar, seu crescimento espiritual desacelerar e sua força contra o mundo, contra a carne, contra o diabo entrar em declínio. Porque o culto é um ambiente de fortalecimento espiritual. Olhe, não caia nesse engano de gente que aparece aí na internet, de gente mal intencionada, dizendo que não é para cultuar, dizendo que Deus não deixou igreja e falando tantas outras bobagens. Cultuar é importante, é lugar de crescimento, de aprendizagem, de adoração, certo? Vamos ao primeiro subponto, o culto como serviço a Deus. A revista diz: na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 13. Esse texto aqui vai mostrar que o culto é exclusivo, né? Somente ao Senhor nós devemos prestar culto. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e uma forma ritual como essa adoração ela acontece. Então a gente vai discorrer sobre essa parte aqui de forma e conteúdo no subponto de número 2 ou 3, não é? Mais para frente a gente vai discorrer sobre isso aqui, acho que é o 3. Certo? Então a gente vai apenas se deter aqui nesse aspecto de serviço. O culto é uma oportunidade para servir. Eu sirvo ao Senhor no culto e sirvo aos meus irmãos. Mas, irmão Murilo, o culto não é lugar de adorar? Sim, adorar e servir na Bíblia são palavras sinônimas. Não é? Porque a expressão cultuar, ela acha amparo, ela acha definição, ela é definida através de dois termos bíblicos gregos, que esses aqui eu consigo pronunciar, os hebraicos não, que é proskuneo e latreia. Esses termos, eles têm o sentido de prestar homenagem, de reverenciar, de se dobrar perante de alguém importante. Isso aqui fala de respeito, isso aqui fala de temor. A palavra latreia, ela está associada a servir. Então, quando eu adoro, quando eu presto culto, eu estou prestando um serviço. E o substantivo dessa expressão latreia, latreu, essa palavra, ela dá o sentido de que o culto é um serviço prestado ao gosto do seu Senhor. Então, aquele a quem nós estamos prestando culto, estamos servindo, deve olhar para o culto, deve olhar para o serviço que estamos prestando e dizer o seguinte: eu gosto disso aí, eu me agrado disso aí. Porque tem muita gente prestando um serviço, cultuando a Deus, e Deus está dizendo: isso aí não me agrada não, eu não gostei muito disso aí não. E não tem a ver com o tom da voz, não tem a ver com a capacidade, tá entendendo? Não tem a ver com a capacidade, não tem a ver muitas vezes com aquilo que é ofertado, porque você vê, Caim, ele levou a oferta, Abel também levou a oferta, ambos levaram o melhor. Mas aí o Senhor olhou e disse: eu gostei do que Abel me ofereceu, mas eu não gostei muito desse negócio de Caim não. Mesmo ele tendo levado o melhor, o Senhor viu o coração. O Senhor viu a intenção, o Senhor sondou o íntimo de Caim e mesmo a sua oferta sendo a melhor, mesmo seu serviço sendo em parte equivalente ao de Abel, não foi ao gosto de Deus. Então cultuar é uma responsabilidade que temos de entregar tudo o que temos, tudo o que somos com um coração sincero, com um coração sem máscaras diante de Deus. Cultuar é servir. E esse serviço tem que ser prestado ao gosto de Deus. Ele tem que olhar para o culto e dizer: gostei, não é? Me agrado dos louvores, me agrado da pregação, me agrado dos vossos ajuntamentos, me agrado dos congressos, me agrado das festividades.
Porque nesse ambiente de culto ele está sendo verdadeiramente honrado. Subponto 2. O culto deve ser solene. O comentarista traz uma explicação do que é a palavra solene no texto da lição. Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então, você vê aqui que no subponto 1, ele falou sobre conteúdo e forma, entendeu? Que a gente agora vai discutir aqui no subponto 2. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer maneira, já que o conteúdo e a forma e a prática é importante, então o culto ele tem que ter significado e ele tem que ter ordem e decência. O comentarista ele está nos ensinando que o modo como cultuamos é tão importante quanto os elementos que devem fazer parte de um culto. Não adianta ter a melhor liturgia, ou seja, uma liturgia bem organizada. O que é liturgia? É a forma de organização do culto, certo? Dentro das Assembleias de Deus, qual é a liturgia de um culto de pregação? Oração, hinos congregacionais, leitura da palavra, oportunidades individuais, oportunidade dos conjuntos, depois a pregação, convite, apelo, oração, bênção apostólica. Isso aqui é a liturgia. Né? Por mais que a forma, que a prática seja a melhor possível, se não tiver conteúdo, se o louvor não tiver conteúdo, se a pregação não tiver conteúdo bíblico, isso ali não serve de nada. Entendeu? E da mesma maneira, o contrário é verdadeiro. Você pode ter o melhor conteúdo bíblico, e tem igrejas que são muito bíblicas, mas não vivem aquilo, não têm paixão por aquilo que pregam, por aquilo que falam. A igreja se tornou meramente uma transmissora de conhecimento. Ela é extremamente exegética, ela é extremamente hermenêutica, os louvores são extremamente bíblicos, mas não há amor, não há obediência, não há entrega, não há ordem, não há... Tá entendendo, não é? Tanto a forma como o conteúdo são importantes. Então, de maneira resumida, eu quero que você considere os seguintes pontos, pois eles são necessários para que o culto ele não seja realizado de qualquer jeito ou perca o seu significado. Primeiro, o culto é solene. Então, o culto é um momento de reverência. E eu penso que um dos pontos principais para que o culto não perca o seu significado, nem seja realizado de qualquer jeito, é o silêncio. No culto deve haver silêncio. Mas entenda, irmão Murilo, você é pentecostal? Sou pentecostal. Eu gosto do aleluia, do glória a Deus, do amém. Eu estou falando silêncio no sentido de reverência. Dentro do culto, não pode haver espaço para conversas desnecessárias. Você está em contato com os santos para adorar ao Senhor. Então, se você tem alguma coisa para conversar, dirija-se a Deus. O culto é um lugar onde a gente precisa ter postura. Né? Postura de quem está sentado no púlpito, porque geralmente quem está sentado no púlpito conversa demais. Às vezes está o louvor, a pessoa está sentada no púlpito só conversando. E às vezes tem nada que ver com a melhoria do culto, com a edificação dos irmãos, porque às vezes tem assunto que precisa ser conversado ali na hora. Ó, a irmã vomitou ali, tal, a criança caiu ali fora, assim, uma coisa assim, o carro... de conversar com alguém para dizer, vamos fazer assim, tem que ser assim. Ok. Mas tem conversa que é do gabinete. Tem conversa que é quando o culto termina. Mas lá em cima, às vezes, é um mastigado. E é preciso tomar cuidado, porque o povo que está embaixo vê. Entendeu? A gente deve tomar cuidado com isso. Embaixo, nós devemos também ter muito cuidado, porque às vezes quem está embaixo conversa demais. E não é só conversa um com o outro, às vezes é conversa virtual, tá? Ó. O culto todinho acontece e ele está no WhatsApp. Para você, o culto perdeu o significado. E o seu culto está sendo prestado de qualquer jeito. Porque quando a gente se junta, cada um oferece. Eu não estou cultuando por você e nem você está cultuando por mim. Então, quando eu falo silêncio, estou falando reverência. Nada de conversa. Quer fazer alguma zoada? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus.
A não ser, meu irmão. Segundo, concentração. Para melhor aproveitamento do culto, é preciso que todos estejam atentos, num foco para a mensagem. Cada um deve esquecer um pouco as coisas que estão lá fora para sentir a presença de Deus. Você precisa estar inteiro no culto. Porque tem gente que está no culto, mas não está no culto. Então você precisa estar inteiro ali. Você precisa se concentrar no que está sendo cantado. Ô irmão, se a gente meditasse nos hinos da harpa, quanta edificação a gente não tiraria desse momento de louvor. Hinos extremamente bíblicos, teológicos. Se a gente prestasse mais atenção na palavra, quanto já não teríamos crescido espiritualmente? Concentração. É muita coisa aqui para anotar, sabe? Mas eu notei aqui apenas 3. Por último, eu notei, mas não esgotando o tema aqui, porque vai muito longe, reflexão. Então, silêncio, concentração e reflexão. Quando vamos ao culto, devemos aprender alguma coisa útil para a vida. Muitas pessoas não conseguem lembrar o que o pregador falou, mesmo após o culto. Isso é porque deixam a mente adormecer durante a mensagem. O Augusto Cury, ele argumenta que essa geração é a geração SPA. É a geração que tem a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas e refletir. Você consegue refletir durante o culto? É um momento de reflexão. A gente precisa ter uma postura firme, a fim de que o culto não perca o seu significado e nem seja realizado de qualquer jeito. Por aqui, só por esses 3 pontos aqui, eu reprovei um monte de gente, né? Tem um monte de gente aí reprovada, viu? Eu coloquei aqui, mas eu não vou citar falando, não vou falar. Mas no subsídio eu coloquei alguns pontos importantes sobre a manutenção da reverência nos cultos, viu? Então você dê uma lidazinha aqui e reflita sobre isso aqui que eu escrevi. Também não esgotei tudo, tem mais coisa. Subponto 3, o culto é santo. A revista diz, a santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Olha, Deus é santo, quem adora deve ser santo, porque nós devemos ser santo como Ele é santo, devemos imitá-lo. E o nosso culto, as nossas práticas no culto, devem refletir a santidade de Deus. O culto deve ser um momento onde através do louvor, onde através da adoração, onde através da palavra, a doutrina da santidade, ela seja visivelmente anunciada na conduta, no trato, nas intenções. O culto deve ser santo. Forma e conteúdo. Naquilo que fazemos e nas intenções que temos. Culto deve ser santo. Então, nós falamos aqui mais ou menos o que é o culto, o que é a essência do culto, e agora nós vamos para o porquê do culto, o propósito, né? Você viu aqui que a gente falou sobre solenidade, sobre santidade. Nós ainda discorremos sobre a essência do culto, o culto é serviço, e agora vamos para o propósito. Primeiro propósito, glorificar a Deus. A lição diz, o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo qual Deus é e pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Isso aqui é um tapa na cara da nossa geração. Porque os nossos cultos estão se tornando cada vez mais antropocêntricos. Basta olhar para os elementos do culto. Não é? Você vê, é igual desde a oração. Eu ouvi um irmão orando uma vez em voz alta, Senhor, porque abençoa eu,
porque eu mereço ser abençoado, porque eu quero ser abençoado. Estende a tua mão, eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero uma moto, eu quero um carro. Senhor, E ele passou a vigília todinha orando, só dizendo, eu me abençoe, eu me abençoe. Ele era o centro da oração, o eu era o centro da oração. Os louvores não ficam muito atrás. Por isso nós devemos ser criteriosos em nossas liturgias na questão dos louvores. As mensagens, você é a fraqueza de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Tudo é sobre você, tudo é sobre nós e não sobre Ele. O comentarista, quando diz que o culto deve ser cristocêntrico, ele está falando do alvo, da direção do culto. O culto não é para louvar o homem. O culto não é culto de autoajuda para... o homem... Não. O culto é sobre Deus. O culto é para Deus. O culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é para o Senhor. O foco de cada culto ao Senhor deve ser a pessoa de Cristo. Tudo é dele, por ele, para ele, conforme Romanos 11:36. Devemos adorá-lo e engrandecê-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Né? Grandes foram os feitos de Cristo em prol da humanidade e devemos gratidão pela obra redentora que Deus fez por meio de seu Filho. Então, tudo que fazemos no culto deve ser voltado a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que teve o seu nome elevado acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo o que pedimos deve ser dirigido a Ele. Toda a glória deve ser a Ele também. O culto não deve exaltar os feitos humanos, nem a capacidade do crente, muito menos as qualidades da igreja. O culto exalta as obras de Cristo. O culto é cristocêntrico. E eu acrescento e digo, o culto também deve ser bibliocêntrico. O que é isso, irmão Murilo? Tudo que é dito, pregado, ensinado, cantado e adotado como prática no culto ao Senhor deve ter respaldos bíblicos consistentes. É isso que quer dizer que o culto é bibliocêntrico. Ele está 100% respaldado na palavra de Deus. Tudo deve estar embasado no testemunho da lei, nos ensinos de Jesus Cristo, na pregação dos apóstolos e na palavra dos profetas. Nada pode surgir do pensamento humano ou de modismos heréticos que não constituem a verdade da doutrina. A igreja que é cristocêntrica, a igreja que é bibliocêntrica, ela tem cuidado da sã doutrina. Ela jamais vai além do que está escrito. Com isso, ela não incorre no erro dos falsos profetas. Ela tem um culto sadio, um culto agradável a Deus, sem ações demoníacas e doutrinas malignas. Ela tem um alvo, adorar a Jesus. Ela tem um fundamento, a Bíblia Sagrada. Então, o culto deve ser cristocêntrico e bibliocêntrico. Segundo subponto, quando não se cultua a Deus. Aí a revista nos diz, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios ao afirmar que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 20. Olha, esse culto de ceia aqui a gente viu em uma aula passada. Era uma verdadeira bagunça, não é? E eles estavam se juntando, Paulo disse, vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Então, há cultos em que Deus é desonrado. E quando é que Deus é desonrado? Quando é aquele culto que Deus diz assim, eu não gostei de sair, eu não estou recebendo isso aí. Quando é que isso acontece? Quando não cultuamos de coração. Quando o culto se tornou mecânico. Entendeu? Se tornou uma prática mecânica. Não há mais sentimento ali, o coração não está mais ali, é só atos vazios. Deus não se agrada desse tipo de culto. Quando usamos de hipocrisia ao cultuar. E Deus nos guarde desse pecado. Deus nos guarde de adorá-lo com falsidade, de adorá-lo com máscaras, com falsa espiritualidade. Deus não se agrada disso. Quando estamos apenas no culto, é aquele culto que Deus também não recebe, é aquele culto que a gente vai para a igreja. O corpo está lá, a gente está lá, mas a gente está assim, ó. Hã? O culto, não é? Deus não se agrada desse tipo de culto. Quando oferecemos sacrifícios de tolo. Né? Sacrifício de tolo é o sacrifício do hipócrita. A gente vai lá e às vezes oferece por ignorância,
oferece o sacrifício sem obediência. Deus não se agrada desse tipo de culto. Nós precisamos tomar cuidado, não é? Porque o culto tem que glorificar a Deus. E, em terceiro lugar, edificar a igreja. A lição diz: um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Sendo assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. A palavra edificação significa construção de uma casa. No contexto do Novo Testamento, é frequentemente usada para descrever crescimento e fortalecimento da igreja, tanto em termos de números como de maturidade espiritual. Então, quando a gente fala de edificação, a gente não tem a ideia, primeiramente, de crescimento numérico, mas de maturidade. O culto é esse ambiente onde eu estou progredindo em maturidade. O culto deve ser esse ambiente onde eu estou crescendo e me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Dessa forma, já que o culto é para a edificação da igreja, tudo o que acontece no culto deve ter o objetivo de glorificar a Deus e de, preste atenção, edificar os irmãos. Então, quando a manifestação dos dons espirituais, alguém é tomado de profecia, não é para a glória do profeta. Não é para o profeta se promover e ter agenda. Tem que ter um propósito. Deus tem que ser glorificado e a igreja tem que ser edificada. Entendeu? Tem gente que quer se promover no culto. Me filma aí, né? Dando uma mensagem. Me filma aí fazendo essa firula. E aquela coisa toda. O propósito ali às vezes é ganhar dinheiro. O propósito é ter agenda para poder viajar. Tudo menos edificar a igreja e glorificar a Deus. O culto, em muitos lugares, se tornou uma vitrine. E meus irmãos, Deus reprova isso. Ah, porque eu fui usado... Tem até profeta agora que está colocando vinheta antes de pregar. Né? O matador de demônios. O profeta que fala e acontece. Uma autopromoção. Quando, na verdade, o culto deve promover a glória de Deus e a edificação da igreja. Tu é usado aí de alguma forma, ou cantando, ou pregando, ou nos dons espirituais, tu é um pedaço de barro. Tu é uma poçãozinha de barro. A glória é do oleiro. A glória é para ele. E se ele está te usando, não é porque você é o bonitão das galáxias, não é por isso não. Se ele está fazendo alguma coisa através da tua vida, é por misericórdia, é para benefício da igreja, é por causa da igreja. Então para de levantar esse nariz, para de se ensoberbecer e estufar o peito. Tu não é nada, eu não sou nada. Se ele nos usa, é misericórdia. Não é? E a gente deve ter temor, porque Deus pode usar e Deus pode deixar de usar. Então a gente tem que ter temor, e tem que ser humilde. Então todos os elementos do culto, desde a oração aos cânticos, né, a palavra ministrada, a leitura bíblica, deve ter esse objetivo, glorificar a Deus e edificar a igreja. Agora, como o culto deve ser realizado, não é? Ele não vai aqui propriamente estabelecer os aspectos da liturgia, não é? Toda a forma litúrgica, mas ele vai falar de componentes que não podem faltar em um culto pentecostal. Na nossa declaração de fé de 2017, se eu não me engano, página 146, página 147, o comentarista diz o seguinte: a nossa liturgia ela é simples, porque a liturgia, a forma como se cultua não pode ser complexa. A liturgia é simples e ela é pentecostal. Quando o comentarista diz que a liturgia é simples, é porque ela não é complexa, e quando diz que ela é pentecostal, está falando de alegria vibrante, está falando de entusiasmo, está falando também, não é, de certa forma, da operação dos dons espirituais. Dentro da liturgia pentecostal, nós temos espaço para a manifestação do Espírito Santo, certo? Mas, conforme aqui o subponto 1, a exposição da Bíblia é a tônica central de um culto genuinamente pentecostal. Olha o que o comentarista escreveu. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar, escute, com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença. Então, tudo que acontece em um culto, toda a crença
é governada pela Bíblia. Toda experiência e prática é governada pela Bíblia. Não confunda pentecostal com neopentecostal. Dentro do pentecostalismo, a experiência nunca sobrepuja a Bíblia. Ela não está acima da Bíblia. Ela está fundamentada na Bíblia, é diferente. É a Bíblia quem regula, quem diz o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. É a Bíblia quem estabelece os limites daquilo que é praticado na igreja. O comentarista prossegue. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então, o louvor não pode tomar todo o tempo da Bíblia. Você não pode ter um culto de 2 horas, 5 minutos, 10 minutos de palavra. Ah, irmão, mas é porque as pessoas são limitadas, né? Avisa com antecedência, porque o obreiro é limitado. Então, dá oportunidade a 2. Mas a palavra tem que ter lugar central em nosso culto. Certo? Nenhum crente instruído e maduro duvida da centralidade da pregação na vida da igreja de Deus. Na verdade, qualquer cristão bem preparado considerará a proclamação pública da palavra um sinal infalível da verdadeira igreja. Se a tua igreja não dá o devido destaque, não dá a devida importância à palavra, é um ponto a se considerar, se você deve permanecer aí ou não. A palavra, é por meio da palavra que as ovelhas são buscadas, curadas e alimentadas. Enquanto isso acontece, os lobos são feridos, assustados e afugentados. É o efeito duplo da palavra. Alimenta as ovelhas e afugenta os lobos. Então, a exposição das Escrituras deve ter primazia na igreja. Não deixe o louvor tomar todo o tempo. Eu vou falar. Durante a exposição, presta atenção, irmão. Tem criança correndo, gritando. Pai e mãe, vai lá dar uma ajuda para não ficar aquela bagunça. Ajuda o pregador. Né? Como ajuda o pregador? Silêncio, concentração, reflexão. A criança gritando, criança chorando. Tenta ali acalmar um pouquinho. Se não der, sai. Quando a criança acalmar, volta. Esse negócio está saindo para beber água, saindo para... Na hora da palavra, faça isso não. Agora também, pregador, olha para mim aqui. Me ajude, né? Estude. Ore. Leia. Reflita. Faça um esboço. Aproveita aí. Aproveita e faz o curso Pregador e a Pregação. Né? Se tu tiver interesse, chama a gente aqui nos comentários no YouTube. Eu quero fazer o curso Pregador e a Pregação e a gente vai te mandar o link, homem. Mas me ajude, homem. Pregue a Bíblia. Para não enfadar o povo, para não cansar o povo. Para com esse negócio, tá só contando história, de estar enrolando, não tá falando nada com nada. Porque o povo tá te dando algo precioso, o tempo e a atenção. A Bíblia deve ser pregada com fidelidade. As Escrituras devem ter lugar de destaque em nossos cultos. Segundo, adoração entusiástica. A lição diz, a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo, usada nesse texto, é o pensamento do pastor José Gonçalves, traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvidas de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, animada, vibrante. Não era aquela coisa morta, aquela coisa feita, parecendo um enterro, um velório, não é? Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo para adorar quando se reuniam em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Nós não temos dúvidas de que a adoração ela deve ser caracterizada por uma alegria vibrante, por uma fundamentação bíblica, por uma unidade e comunhão.
Não é? Você vê os textos bíblicos, Romanos 15:9, cantarei louvores ao teu nome. 1 Coríntios 14:15, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Não é? Efésios 5:19, entoando e louvando de coração ao Senhor. Colossenses 3:16, a gente vai louvar, salmodiar com gratidão no coração. Hebreus 2:12, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Tiago 5:3, tem alguém alegre? Cante louvores. O louvor é um momento importante no culto. É um momento importante no culto. E é por isso que a música que agrada a Deus, ela tem que ter o objetivo de instruir, de edificar, de consolar, de proclamar, de aconselhar, de promover a unidade da igreja. A música que agrada ao Senhor, ela deve ser de coração, deve partir de um coração e de uma mente transformada pelo Espírito Santo. A música que agrada ao Senhor, ela deve ter fundamentação bíblica, ela deve estar de acordo com a sã doutrina, e aqui eu destaco a nossa harpa cristã, não é? Como uma fonte de hino, não inspirado no mesmo tom das Escrituras, entenda, mas como fonte de um hino inspirado, não é? De um poeta ali que inspirado pelas Escrituras, compôs cada hino ali. Então, o louvor ele tem que ter também lugar de destaque, ele deve ser olhado, não é, com mais cuidado dentro das nossas igrejas. Dentro de uma liturgia pentecostal, nós temos ali a ênfase na palavra, mas também na adoração entusiástica. E aqui essa adoração entusiástica não se dá somente, um apêndice aqui rápido, né? Não se dá somente no louvor, não é? Mas também se dá na forma como nós ofertamos, na forma como nós servimos uns aos outros, na forma como nós oramos, não é? Na forma como nós agimos no momento do culto. Adoração entusiástica. E aí nós chegamos no último subponto, que diz o seguinte: o lugar da adoração no culto pentecostal. E o texto da revista nos fala, um grande teólogo pentecostal, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosos. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz também parte da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, nós temos aqui, dentro desse texto, alegria, expressão vibrante, levantar a mão, orar, adorar, expressar, gesticular. Isso não é proibido em um culto pentecostal. A comunhão coletiva ali de todos os irmãos. Você chega a ficar alegre quando você tem aquele irmão avivado. Glória a Deus, aleluia. Aquele irmão que está em uma sintonia com o céu aqui à frente, atrás. Isso também nos leva, olha só, aleluia. Isso também nos leva àquele entusiasmo para adorar. Não é? Aquela adoração, aquela comunhão coletiva, aquele reconhecimento de que Deus está presente no ambiente. Eu sei que tem gente que adora calado, não é? Isso é personalidade, tem gente que é mais calado, tem gente que está ali, mas está sentindo, mas tem gente que é mais extravagante, não é? Isso é mais uma característica pentecostal, aleluia, glória a Deus, levantar a mão, chorar, falar língua estranha, isso faz parte do culto pentecostal. Essa alegria é uma marca do pentecostalismo. A alegria, entendeu? A adoração entusiástica. Eu não estou falando de movimento humano, não. De cai-cai, de roda-roda, de aviãozinho, de sopro, aquela coisa, não estou falando disso, não. Eu estou falando de vibrar realmente ali, de forma racional, consciente, entendeu? Vibrar, expressar a alegria por estar na presença de Deus. De forma consciente, racional. Certo? Isso faz parte do culto pentecostal. Porém, tudo aquilo que é bom tem uma conclusão. Né? Chegamos ao fim. Eu quero apenas ler a minha conclusão neste momento e fazer as devidas considerações. Nós chegamos à conclusão e afirmamos que o culto deve ser realizado dentro de critérios instruídos pelo próprio Deus,
bem como ser composto por elementos fixados na Bíblia. Falamos sobre o que é o culto, o que é cultuar, o porquê, o propósito e como. Então, à luz das Escrituras, o crente aprende que o culto ao Deus verdadeiro não deve ser maculado com o uso de imagens de escultura, deve ser exclusivo, é um serviço prestado ao Senhor, que tal culto se torna vão quando mesclado com ensinamentos que não passam de regras inventadas por homem, que o Deus Trino é o alvo exclusivo da adoração, culto é teocêntrico, é cristocêntrico, é bibliocêntrico, não podendo o louvor dos adoradores ser dirigido a nenhum outro Deus, que a adoração deve partir do íntimo do indivíduo sendo verdadeira e sincera, que o culto deve decorrer num ambiente marcado por decência e ordem, que o crente que cultua deve ter a alma mergulhada em reverência e santo temor, e que o culto genuíno deve ser oferecido a Deus por meio de um mediador, o qual é Jesus Cristo. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.